exemplos e que muitas de vocês mostraram interesse e eu hoje venho falar um bocadinho sobre laser diodo. Algumas das noções que eu tinha sobre laser foram transmitidas pela técnica, pela menina que me faz laser, mas eu decidi pesquisar um bocadinho mais para ser um vídeo mais completo e para vos dar a informação toda. Portanto, eu tenho aqui os meus apontamentos no caderno e vou começar-vos a explicar algumas noções, vantagens, desvantagens, cuidados que devem ter e depois aí sim digo a minha experiência e a minha opinião. O laser diodo consiste numa máquina que tem um manípulo que emite uma luz, ou seja, nós estamos a passar no pelo da pessoa e vai emitindo uma luz, e essa luz passa pelo pelo e do pelo vai até às células reprodutoras do mesmo, fazendo com que o seu crescimento acabe por ser mais retardado e, por conseguinte, que elimine de vez o pelo. Ou seja, o objetivo principal do laser diodo é que deixe de nascer pelo nas zonas que vocês estão a trabalhar. Ou seja, vocês, por exemplo, estão a trabalhar a axila, a pessoa vai dando uns disparos à volta da axila e vocês vão vendo gradualmente o pelo a ficar mais fraco, até se tornar penugem, e com algumas exceções, dependendo de pessoa para pessoa, pode mesmo deixar de existir o pelo e a ideia é mesmo essa. O laser diodo não queima nem prejudica a pele. É normal que após a primeira e a segunda sessão haja vermelhidão ou até mesmo em todas se tens uma pele mais sensível, mas há vermelhidão que não dura muito tempo, possivelmente 1 hora, ou então quando vais a tomar banho, se puseres água muito quente, é normal que isso aconteça porque a pele acabou por sofrer ali um procedimento, não é? Houve uma luz que passou pela perna inteira e, portanto, não é suposto danificar a pele, não é suposto ser doloroso, portanto, o laser diodo não te vai fazer isso. Portanto, se estás a fazer alguma técnica que fiques assim, alerta a técnica e pensa 2 vezes o que é que estás a fazer, porque possivelmente não estás a fazer o procedimento correto. Até chegares ao resultado pretendido, vais ter que passar por várias sessões. E isso depende muito de alguns fatores. O teu tom de pele, o tom do teu pelo, se é um pelo escuro, se é um pelo claro, se é um pelo forte, se é penugem. Depende muito também da maneira como costumavas depilar aquela zona, se tiravas o pelo totalmente, ou seja, a cera, ou se só cortavas à superfície, ou seja, gilete. Portanto, isso vai variar. Normalmente são precisas 6 sessões no mínimo. Porquê? Porque são durante 6 meses as diferentes fases do pelo. Ou seja, o nosso pelo não tem todo ele no mesmo crescimento, nem está todo ele na mesma fase. Há pelos que demoram um bocadinho mais a nascer, há outros pelos que já estavam quase a sair da pele. Por isso é que às vezes as pessoas depilam-se e dizem assim: pô, se eu depilei-me a semana passada e já tenho pelos a aparecer. Porque esses pelos ainda estavam dentro da pele. Portanto, os pelos não crescem todos ao mesmo tempo e, portanto, é preciso no mínimo 6 sessões, ou seja, 6 meses, para apanhar as diferentes fases do crescimento do pelo. Depois de tu teres o resultado pretendido, seja após 6 sessões, seja após 10 sessões, as sessões que forem precisas para o teu caso, é aconselhado fazer uma manutenção de 3 a 4 meses de cada vez, ou seja, 4 vezes ao ano ou 3 vezes ao ano. Hoje em dia as máquinas cada vez mais têm uma potência ou são desenvolvidas para ler pelos mais clarinhos e mais penugem. Os pelos loiros ainda não há nenhuma máquina que eu tenha conhecimento, mas a cada dia que passa a evolução da estética e do mundo da aparologia faz com que os pelos mais fraquinhos ou penugem comecem a ser mais lidos. Portanto, é muito importante vocês verem se o vosso pelo é claro ou não. Outro fator muito importante é a vossa pele em si. Ou seja, se vocês tiverem sinais ou tatuagens, naquele local não se passa a máquina, porque é uma dor enorme. Pensem comigo, se o pelo escuro é mais fácil de ser lido pela máquina, uma tatuagem ou um sinal é algo escuro, portanto vai-vos doer. Eu tenho uma tatuagem no pé e ela uma vez, ao passar no tornozelo, sem querer virou a luz para a tatuagem e, gente, eu ia dar um pontapé à técnica sem querer, porque aquilo foi... Sabem aquele impulso? Quando vocês vão-se para queimar e fazem logo assim? Pronto, foi exatamente igual. Portanto, se tu tens tatuagens na perna, naquele local ninguém te vai poder passar a máquina. Que cuidados deves ter antes da primeira sessão? Então, não depilar-te um mês antes. Eu sei que é chato e que às vezes pode ser numa altura mais complicada ou vocês não querem andar com pelos grandes, mas é importante para que a técnica veja onde é que vocês têm o pelo mais forte e em que zonas é que se calhar não têm tanto. Porquê? Porque nós vamos ter que trabalhar com a força do pelo, ou seja, em sítios que se calhar o pelo não é tão forte, vocês não precisam de incidir tanta luz. Mas em sítios em que o pelo é forte e é chato de sair, nós temos que insistir. Portanto, é importante que a técnica, na primeira vez, veja as zonas do vosso corpo que mais têm pelo e, portanto, não te deves depilar um mês antes. Deves evitar também a exposição solar 7 dias antes, ou seja, uma semana antes, nada de apanhar sol e também nada de bronzeamentos artificiais ou descoloração dos pelos.
porque, lá está, a descoloração dos pelos vai fazer aquilo que nós sabemos que não resulta, que é pelo claro. Então, é importante que vocês não façam exposição solar para não queimarem a pele, porque a pele teve em contato com a exposição solar e, portanto, não convém estar a passar ali uma luz, pode realmente criar queimaduras. Portanto, uma das coisas que vocês vão fazer logo na primeira sessão é assinar um contrato e receber uma folhinha com todos os cuidados que vocês devem ter e, neste caso, assumindo a responsabilidade, que leram tudo. Portanto, se acontecer alguma queimadura, que seja da vossa responsabilidade, nada feito, gente. Outro cuidado prévio que deves ter e que nem toda a gente vai dizer, porque é algo que é tão básico que às vezes nem se lembram, é manteres a pele daquela zona hidratada. Eu quando fiz a primeira vez foi assim um bocadinho espontâneo, eu decidi assim em minutos que ia fazer, eu estava a estagiar e surgiu a hipótese e portanto eu tinha a pele da perna super seca, daquelas que até parece que escama. Portanto, imaginem que é passar uma gilete lá e de seguida passar aquela luz. Eu saí de lá com as pernas num caco, mas foi por responsabilidade minha, não foi porque a técnica tenha feito mal, foi mesmo responsabilidade minha. Portanto, não se esqueçam, pele hidratada, nada de exposição solar, nada de bronzeamento artificial, nada de descolorar e nada de pilar. Uma das perguntas que eu sei que vocês vão logo fazer e que eu vou já esclarecer é em questão à dor. Então, a dor depende de vários fatores. Depende muito do vosso tipo de pele, depende do vosso pelo, depende da maneira como vocês depilavam, se sempre depilaram a cera, se sempre depilaram a gilete, ou se já usaram outras aparologias para fazer a remoção do pelo. Depende de várias coisas. Uma das coisas que nem sempre vos explicam, mas eu vou-vos explicar, é que a máquina tem vários níveis de potência e adequada às zonas do corpo. Ou seja, vocês não vão pôr a mesma potência no buço que vão pôr nas pernas. Acho que faz sentido, não é? Então, uma das coisas que vocês vão ser logo elucidados na primeira sessão é que a potência nunca começa no máximo. As primeiras sessões vocês nunca têm a potência no máximo. Isso é um processo gradual e que vai ter em conta a vossa tolerância à dor. E também se vocês têm algumas consequências na pele, se vocês sentem que a pele dá aderida ou assim, porque não é suposto. E como cada pessoa e cada pele é cada pele, isso não é um processo linear, ou seja, não é igual para toda a gente. Eu, por exemplo, comecei por precaução em potências mais baixas, mas na segunda ou na terceira comecei logo pelo máximo porque eu conseguia tolerar muito bem a dor. Depois depende muito das zonas, há pessoas que se queixam muito nas virilhas, há pessoas que queixam-se muito na parte de trás das coxas. Eu pessoalmente era os tornozelos, não me perguntei porquê, mas era onde mais me doía e portanto isso vai variar muito. Como é que é a sensação? Eu sinto que parece que vos estão a disparar na pele e é assim um pequeno picar. Ou seja, imaginem um alfinete assim muito leve assim na vossa pele. É o que eu sinto, mas é super suportável. Aliás, quando a técnica fazia nas pernas atrás, eu às vezes, se ela não falasse para mim, eu adormecia. Mas lá está, isto vai variar muito a tua tolerância de dor, vai variar de muitas coisas. Eu no meu caso não tinha problema nenhum. Vou comparar um bocado a dor a outro processo que eu já fiz luz pulsada e digo-vos, doloroso, queimava-me, eu saí de lá com a marca das lâmpadas todas na pele. Eu tinha que usar biafina, eu tinha que usar bipantene, eu tinha que pôr essas coisas todas porque eu saí de lá com a pele miserável, eu saí de lá com queimaduras. E além do processo ser super doloroso, eu não notei resultados logo. Não houve logo assim zonas em que ficaram sem pelos. Portanto, o laser diodo em questão de dor, gente, não tem nada a ver, acreditem. É uma coisa super suportável e que vocês quando forem a ver já está as zonas todas feitas e não custa nada. Outro cuidado que vos dou e que nem toda a gente faz é ter uma boa camada de gel entre a pele e entre o aparelho. Há muitas pessoas que põem gel, mas põem uma camada muito fininha. E depois as pessoas doem ou fica queimado. O gel é o que impede da luz vos queimar. Portanto, se vocês virem que em algum centro de estética, ou cabeleireiro, ou o que for, põem uma camada de gel fininha, advirtam, porque é preciso ter a quantidade de gel certa. Isso e ver se o gel já secou, porque em tempos de muito calor o gel vai secando, portanto, gente, é muito importante. Tenham também atenção às condições de higiene, vejam se a pessoa muda a espátula ou o pau de madeira a cada cliente, se deita fora a gilete, se troca os papéis. Isso são coisas que eu estou a falar assim muito breve, porque acho que as pessoas têm uma noção, mas tenham atenção a isso porque são coisas de higiene e com a higiene não se brinca. Em relação ao preço, isto é muito difícil de vos precisar porque cada local é um local e cada local tem muito a ver com a fama ou com o nome da marca.
Eu não vos posso dizer ao certo quanto é que eu pago por X zonas, porque eu, no meu caso, era estagiária, eu consegui trazer clientes novas e, portanto, eu tive uma certa atenção no preço. O que eu vos posso fazer é, se vocês são de Gaia, se vocês costumam ir para os lados de Espinho, procurem a Crise Estética na Rua 6, é a minha tutora de estágio, é onde eu faço laser, é de super confiança. Tenho muito cuidado com a higiene, vocês veem tudo, veem ela a tirar a espátula nova, a gilete, tudo e mais alguma coisa. Ela é super atenciosa, portanto, se vocês forem da zona e quiserem um sítio de confiança e com preços não muito caros, é o sítio que eu vos recomendo. Agora, eu não consigo falar muito bem do preço, porque há packs promocionais, há promoções, se trouxerem 3 clientes numa sessão fica mais barato, portanto, eu não vos consigo dizer ao certo, porque isso varia de centro para centro, não dá mesmo para precisar quanto é que é cada sessão, cada zona, etc. Cuidados que vocês devem ter após cada sessão. Hidratar muito bem a pele da zona que foi trabalhada. Nós devemos hidratar a nossa pele sempre, ponto, certo. Mas ter um cuidado redobrado nestas zonas, porque a pele acaba por ressecar sempre um bocadinho, está ali a sofrer uma alteração, portanto é normal vocês passarem loção. A minha técnica diz que não é preciso ser um creme todo XPTO, como há muitos sítios que vendem aquele creme específico, mas vocês convém pôr um creme que seja bastante hidratante, podem pôr aloe vera, podem pôr os dois alternadamente, portanto, ter um bocadinho de cuidado com a pele. Outra coisa que vocês não podem mesmo fazer é nos primeiros 2 dias seguintes porem-se exposição solar. Se for no verão, vocês têm que tapar muito bem aquela zona, portanto, uma das coisas que até nem é muito recomendável fazer é o laser diodo durante o verão. Durante o verão há muitos centros que fecham e que já nem praticam laser porque as pessoas nem sempre são responsáveis e depois vêm dizer que estão queimadas ou que ficaram com marcas. Portanto, o laser normalmente deve ser feito durante o inverno, durante a primavera, evitar ao máximo o verão, porque por muito que a gente tenha cuidado, se andarmos com vestido e fizermos o laser nas pernas, as pernas vão estar expostas ao sol. Portanto, exposição solar nos primeiros 2 dias, não. E sempre, mas sempre, isto é imperativo, usar proteção solar. Porque senão vai haver queimaduras, vai haver marcas e, portanto, esses são os cuidados que vocês devem ter após e devem mesmo segui-los religiosamente para que fiquem com a pele direitinha, sem pelos, como nós queremos. Vantagens deste método perante outros. É um método que tem maior onda, ou seja, aquela luz que é emitida é dos aparelhos que chega a mais pelos, a uma maior zona e, portanto, tem melhores resultados. É um dos aparelhos que melhor trabalha também em peles escuras e ou pelos escuros. É o mais indicado para grandes zonas, ou seja, por exemplo, no caso dos homens, costas, barriga, é o aparelho mais indicado realmente para zonas que são um bocadinho maiores e a cada dia que passa existem máquinas cada vez mais capacitadas para ler penugem. Portanto, estas são as vantagens do laser diodo em relação a outros métodos. Só existem 2 desvantagens em relação a este procedimento, que é, em peles claras ou pelos claros é mais difícil de ler, portanto, se tens a pele mesmo clarinha ou o pelo muito claro, não é o melhor método para ti, porque não vai ser eficaz. E a segunda desvantagem é que, se tu não seguires as recomendações e os cuidados que a técnica te aconselha, podes sofrer efetivamente queimaduras. Da minha experiência, já fiz luz pulsada, já fiz laser diodo e nenhuma nem outra me queimou porque eu fiz os meus cuidados, mas eu conheci uma pessoa que fazia laser ao buço, mas protetor solar nada, no dia seguinte ia apanhar sol, até era capaz de estar um dia inteiro na piscina e claro, ficou com o buço manchado, porque nem protetor solar, nem aqueles 2 dias de cuidado é normal. E são queimaduras que não saem mais, dificilmente saem. Hoje em dia já há máquinas para remover um bocadinho a tonalidade ou as manchas da pele, mas ainda não há assim nada que diga nós resolvemos isso. Portanto, essas são as 2 desvantagens, mas se vocês tiverem os cuidados todos, uma delas até acaba por não ser sequer uma desvantagem. Portanto, a minha experiência... eu já fiz laser há algum tempo, eu fiz várias sessões, eu acho que por 1 ano e meio eu fiz laser quase seguido, posso ter faltado um ou outro mês, mas eu devo ter feito umas 15 sessões, por aí, e a verdade é que eu agora esqueço-me que tenho pelos. O único sítio onde não consegui eliminar o pelo ou tornar-se aquela penugem pequenininha que vocês até se esquecem que têm,
é as axilas. Eu nas axilas tenho assim 2 bocadinhos que ainda têm pelos, mas as minhas axilas eram uma zona super problemática. Eu desde muito nova que depilava com Gillette e quando eu comecei a fazer o laser diodo eu até tinha uma mancha negra à volta. Eu podia não ter pelo nenhum, podia ter acabado de depilar, mas tinha aquela mancha preta que também é um bocadinho provocada pelos desodorizantes. Hoje em dia eu não tenho mancha nenhuma, tenho um bocadinho de pelos aqui mais abaixo que não elimina tão bem, mas eu acho que já deve ser do meu sistema hormonal, portanto é a única coisa que eu ainda não consegui eliminar a 100%, mas por exemplo nas pernas eu tinha um pelo muito difícil, eu ficava com as pernas num caos quando fazia com cera, doía-me, tinha pelos encravados, etc. E eu agora tenho uma penugenzinha muito clarinha que depilo que é de mês a mês e meio, ou algo do género, portanto eu não estou 100% sem pelos, mas comparativamente ao que eu tinha no início e ao que eu tenho agora, minha Nossa Senhora, eu em 2 semanas já tinha pelos, num mês parecia um macaco e agora eu às vezes até me esqueço, eu de inverno às vezes até me esqueço, porque o pelo é tão clarinho e é tão raro, eu tenho zonas que até nem tenho pelo nenhum, que eu não tenho que ter aquele cuidado, portanto, eu não tenho que, por exemplo, no verão me privar de usar vestidos porque tenho que esperar que o pelo cresça para depilar. Não, acabou. E uma das coisas que também vos recomendam é, durante bastante tempo, não usarem a cera, ok? Se vocês têm pelos, rapem com a Gillette, não tem problema nenhum, porque se vocês tirarem com a cera, vocês quando forem fazer uma sessão, não há pelos para ler, porque vocês arrancaram o pelo da raiz. Portanto, se vocês misturarem a meio dos processos o método de depilação de cera, não vai ser eficaz, porque a luz tem que ler o pelo. Esteja ele a começar a nascer na raiz, esteja ele já de fora. Uma das coisas que eu me esqueci de vos explicar é que a cada sessão vocês devem levar as pernas depiladas, ou se a técnica preferir, a técnica depila-vos lá. Vocês não vão ler a zona com pelo, ok? Vocês antes fazem a depilação. Só que nós ao passar a Gillette, o pelo está lá debaixo da pele, é lido. Agora, se vocês não tiverem nenhum pelo, acaba por não ser eficaz. Portanto, não se pode misturar esses dois procedimentos. E eu sou sincera, eu já não faço laser acho que há meio ano. E agora vou ficar um bocadinho mais, porque com isto do corona as coisas abrandaram muito. Mas posso-vos dizer que nunca mais fiz a cera, nunca mais tive essa necessidade. Portanto, é tudo à Gillette e o pelo não engrossou por causa disso. Ok? Portanto, da minha experiência, eu super recomendo este processo. É um bocadinho mais caro, mas se vocês fizerem bem as contas não é assim tão mais caro. Porque é assim, se vocês fizerem a depilação completa, ou seja, axila, buço, pernas, virilhas, o que seja, se vocês fizerem de 2 em 2 semanas ou 3 em 3 semanas, juntem o dinheiro e vão ver se não compensa, porque assim, nos primeiros meses não vai compensar porque vocês vão dispensar um bocadinho mais de dinheiro, porque é todos os meses. Mas se vocês forem a ver ao preço de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses, vai dar ela por ela a ir de 3 em 3 semanas à esteticista a fazer da cabeça aos pés a depilação. Portanto, façam as contas, vão ver, por exemplo, o pressário de algum sítio e vejam. Claro que isto não é um procedimento que dá para o bolso de qualquer pessoa, não dá. Vamos ser sinceros, eu tive que abdicar de coisas para fazer o laser, mas eu que tinha o pelo muito forte, acreditem que valeu todo o dinheiro que eu investi. Portanto, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha passado os conhecimentos certos. Se há ainda alguma dúvida, não tenhas qualquer problema em perguntar-me, eu se souber responder, respondo logo, se não, eu ligo à minha técnica e pergunto para vos esclarecer. É este vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Nós vemos-nos no próximo vídeo. Uma enorme beijoca para todos vocês.